Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, ATs, futuros ATs. Acho que vocês vão gostar da discussão de hoje. Hoje eu tô aquecida porque vieram muitas perguntas do pessoal que está no grupo, galera que está no nosso grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, pessoal da jornada que está chegando. Eu adorei muitas discussões e eu acho que me aqueceram para pensar com vocês algumas peculiaridades do acompanhamento terapêutico que eu vejo que tá rolando muita confusão em relação ao AT e a questão da aplicação da ciência ABA. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Quem ainda não se inscreveu na jornada do AT, vai lá no link da bio depois que terminar essa live aqui e se inscreve, porque nós vamos todos os dias oferecer conteúdos de valor para vocês. Nós vamos tirar muitas dúvidas, nós vamos falar de fato o que é o acompanhamento terapêutico para vocês, porque eu tô percebendo, pessoal, que contar uma história para vocês diferente. O acompanhamento terapêutico que eu conheço é diferente do acompanhamento terapêutico que as pessoas que estão chegando nos nossos grupos estão falando, né? Meu nome é Ingrid Quintão, eu sou uma das sócias aqui do Lugar de Encontro. Eu sou acompanhante terapêutica e psicóloga, sou mestre em psicologia, trabalhei dependência química, trabalhei população em situação de rua, atendo na clínica, no consultório e na rua, no acompanhamento terapêutico, adultos, adolescentes, pessoas idosas com transtornos neurodegenerativos, pessoas com diversos tipos de sofrimentos, de modos de existir, como depressão, borderline, esquizofrenia, pessoas com deficiência. Eu atendo pessoas em Libras, né, pessoas com língua de sinais, porque eu sei Libras. E eu tenho percebido que muitas pessoas que estão chegando no Lugar de Encontro chegam com a ideia de que acompanhante terapêutico é exclusivo do atendimento, do trabalho com crianças com transtorno do espectro autista ou crianças atípicas. E isso não é verdade, pessoal. Sinto informar que essa é uma parcela, esse é um campo de atuação, essa é um lugar de atuação do acompanhante terapêutico, mas o AT pode ofertar o serviço de acompanhante terapêutico para todas as existências. Uma pessoa que tem timidez e precisa fazer inserção social, precisa ter mais autonomia, precisa de ajuda com as suas questões de qualidade de vida, pode ter um acompanhante terapêutico. E o AT ele pode fazer essa oferta de modo autônomo, até pode fazer esse caminho diferente do caminho que faz um aplicador de aba. Veja, pessoal, para o trabalho com TEA, eu não vejo problema nenhum, acho incrível a aplicação da ciência aba, mas uma pessoa que aplicador, que se coloca à disposição de fazer a aplicação da ciência, tem que entender que ele é um aplicador, que se ele não tem uma formação, uma compreensão clínica, um raciocínio clínico, uma autonomia para fazer o seu trabalho, a oferta do serviço do acompanhamento terapêutico, ele está sendo um aplicador e não tem problema nenhum com isso. Mas aqui no Lugar de Encontro, a gente defende que o acompanhante terapêutico, ele pode se colocar à disposição de um AT que faz uma formação, que faz o seu trabalho autônomo, que tem de repente a sua clínica, que tem de repente a sua equipe, faz a oferta do serviço de acompanhamento terapêutico para uma criança, para uma família, né, que tem uma criança com TEA, ou adolescente, enfim, ou adulto, pode aplicar se tem esse conhecimento da ciência ABA. Mas ele pode entregar muito mais, tem que ter um raciocínio clínico, tem que compreender tem que entender qual que é a sua base teórica, você tem que compreender de relações familiares, você tem que compreender de trabalho multidisciplinar, de trabalho
profissional, de rede, tem que entender de onde veio o acompanhamento terapêutico. Porque, veja, pessoal, o AT tem base na reforma psiquiátrica, no contexto basagliano, no contexto italiano, no contexto da Inglaterra, das comunidades terapêuticas. Começou como uma ideia de um amigo qualificado e na Argentina se consolidou enquanto acompanhante terapêutico. E aí surgiu a ciência, né? E já tem bastante tempo, a ciência, a ABA, precisa-se de pessoas que se dediquem a essa aplicação e tem se colocado erroneamente como se o aplicador de ABA fosse necessariamente um AT. E isso não é verdade. Um AT tem um conhecimento muito mais ampliado sobre a existência humana, sobre psicopatologia, sobre psicofarmacologia, sobre empreendedorismo, sobre trabalho autônomo, sobre inserção social, inclusão social, pessoa com deficiência. Então, pessoal, tomem cuidado com um certo sucateamento que estão se fazendo do acompanhamento terapêutico, porque não tem problema se você quiser conscientemente ser um aplicador, receber lá seus R$850 por mês, trabalhar fazendo esse trabalho, R$850, né, trabalhar 30 horas, 40 horas por mês, receber por semana, né, receber seus R$850, mas você está prestando um serviço sob supervisão de um profissional que é especialista em método, em ciência ABA, mas você pode, se você quiser, aplicar essa ciência de forma autônoma e ser uma pessoa, um AT mais completo, um AT que está em constante evolução. E vejam, a supervisão que a gente defende do acompanhamento terapêutico é uma supervisão clínica. Não é uma supervisão do que você vai fazer, de dizer o que você vai fazer. Se você está sob supervisão da ciência ABA, para aplicação da ciência ABA, você está sob supervisão de um supervisor em ABA. Tudo bem, mas você não está sendo um AT completo, um AT que você deveria ser, caso você entenda todo esse contexto do acompanhamento terapêutico. Eu vou indicar aqui para vocês um livro do Fábio Araújo, que é um clássico em acompanhamento terapêutico, que conta toda essa história de surgimento do acompanhamento terapêutico e que vocês vão compreender melhor, que é vou mandar nos grupos para quem tá aí, eu vou postar depois que terminar aqui esse livro do Fábio Araújo, nos stories, para que vocês entendam a diferença de um acompanhante terapêutico, desse percurso do acompanhante terapêutico e de um aplicador ABA, porque precisou-se de uma pessoa para fazer esse trabalho intenso, obviamente, e tem a pessoa que faz essa formação na aplicação e vai fazer essa aplicação, mas dizer que ele é um acompanhante terapêutico restringe a possibilidade desse dispositivo clínico. Dispositivo clínico significa que necessariamente você tem que ocupar a cidade, que você tem que fazer reunião de rede, que você tem que estar em contato com todos os profissionais, que você pode visitar a escola, que você não responde diretamente a um profissional. Significa que você pode ser esse elo entre os profissionais que fazem parte do cuidado dessa pessoa que você vai acompanhar. Então, pensando nisso, aqui no lugar de encontro, quando a gente oferta o serviço de acompanhante terapêutico, não existe a menor possibilidade dessa hora ser R$10. Porque o AT, ele necessariamente faz supervisão clínica, para pensar clinicamente, para pensar como que pode inserir mais esse sujeito, como que pode ajudar esse sujeito a voltar a estudar, a ir melhor na escola, a conquistar amigos, a conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, como um café, como tomar um banho. Então, isso tudo se dá por uma apropriação teórica e prática. Então tem que ter essa capacidade, independente se você tem
faculdade ou não. Outro dado, você não precisa ter faculdade, não tem nenhuma lei, nada que diga que você precisa ter faculdade para fazer. Alguns lugares priorizam pessoas que têm nível superior. Tudo bem, mas hoje a gente não tem, as pessoas vêm dizer, tem que ter nível superior para ser. Não, tanto é que nós temos muitos estudantes se formando em acompanhamento terapêutico aqui conosco, ofertando o seu serviço, e estudantes em enfermagem, em psicologia, em biologia, qualquer curso que tem interesse, deseja acompanhar, interesse no campo da saúde mental, que ganham 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais por mês. Então, vai depender muito de como que você vai ofertar esse serviço para a sociedade, você vai dizer o que é o acompanhamento terapêutico para que você seja melhor remunerado. Então, se você se coloca realmente à disposição de fazer a aplicação ABA, você já sabe que a remuneração desse trabalho intenso dessa forma é essa, né? 10 reais ali a hora, enfim, até menos, um pacote por mês, enfim. Mas se você quer ter autonomia, ofertar um serviço amplo, fazer um trabalho de elo, inclusive com aplicador de aba, por que não ter um aplicador aba e ter também um acompanhante terapêutico que vai fazer um trabalho bonito, um trabalho de inserção social, um trabalho de construção clínica, de projeto de vida, junto com essa família, junto com a escola, junto com os amigos, junto com os vizinhos, né? Então o AT, ele se presta a fazer esse papel. Aí ele cobra 150 reais a sua hora, 200 reais a sua hora, e faz um trabalho de 2 horas. O AT, no lugar de encontro, ele trabalha com um acompanhado desde 2 horas semanais a 15 horas semanais. Mas quando passa de 15 horas, às vezes a gente preza aqui no lugar de encontro um trabalho muito em equipe. Quando tem um trabalho intenso de intervenção em crise, por exemplo, 30 horas semanais, necessariamente entram 2 ATs, porque a gente entende que o trabalho não é... A nossa experiência mostra que o trabalho não é eficiente se tiver um AT tão imerso nesse trabalho, nessa oferta de serviço. E a gente acha que quando entram outros profissionais para dar esse suporte, para trabalhar em equipe, fica muito legal. Isso depende de como que você vai dizer para essa família, de como você vai sustentar a necessidade da entrada desse outro AT. Ingrid, mas 30 horas vai cobrar 150 reais a hora, 200 reais a hora? Não, aí o nosso mínimo, de repente, vai diminuir. A gente vai pactuar isso com a família, mas vai girar em torno de 50, 60, 70 reais a hora, 80 reais a hora, vai depender muito da demanda dessa família. Então vejam, parem de restringir o acompanhamento terapêutico à aplicação ABA. Aqui a gente não desconsidera, a gente acha incrível, respeita muito a aplicação, mas tem um equívoco principiológico, um equívoco histórico nisso de dizer que o acompanhante terapêutico é necessariamente um aplicador ABA, e quem aplica ABA surge necessariamente um AT. Isso não é verdade, tá? Então, aqui no lugar de encontro, na jornada do AT, eu vou agora responder as perguntas de vocês. Todos os dias eu vou estar aqui com um tema que eu vou pegando também nas discussões com vocês, nas respostas das caixinhas que vocês dão. E a gente não esconde nada aqui, a gente fala tudo o que nós fazemos. Nós temos uma equipe de 15 ATs aqui no lugar de encontro, a gente atende 45 famílias no momento, ofertamos uma formação completa que fala de bases teóricas, que fala dessas diferenças de aplicação de métodos, de ciências, que inclusive o AT ele não necessariamente precisa seguir um raciocínio clínico baseado na abordagem da análise do comportamento. Ele pode ter uma base teórica na psicanálise, na teoria existencial fenomenológica. Então veja, tem muito aqui a gente conversar com vocês, saberem com a gente aqui. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Eu vou começar a responder as perguntas de vocês e quero que vocês acompanhem a jornada, porque tudo isso vai estar assim, a gente vai dar exemplo clínico, de prática clínica, com diversas as áreas, né? Com TEA, com pessoas com transtornos neurodegenerativos, com adultos em sofrimento de transtorno de depressão, borderline,
pessoas com Alzheimer, a gente vai falar de todas essas possibilidades. Então, tudo bem você amar trabalhar com criança, você querer esse nicho, se especializar nessa área, perfeito. Mas não se restrinja, faça o curso de aplicação de aba, mas também eu indico, e eu não vou fazer meia culpa aqui, eu indico a nossa formação, é claro, daqui a pouco vocês vão ter informações. A gente não tá com a inscrição aberta, não é nosso interesse agora vender curso. A gente quer ofertar conteúdo de valor para que vocês tenham clareza depois do que vocês vão adquirir. Então, gente, saibam que existem equívocos aí no mercado em relação a esse trabalho e aqui a gente tenta esclarecer o máximo sobre esses equívocos, tá? Eu vi que tem alguém pedindo para entrar. Quem é que queria falar comigo? Dependendo da pergunta, se a pessoa tiver alguma consideração muito interessante, eu vou começar a aceitar pessoas pra gente discutir, que trabalham com acompanhamento terapêutico, enfim, desde que sejam respeitosas, enfim, eu vou receber aqui pra gente conversar, tá? Então deixa eu ver aqui o que tem que eu posso responder agora pra vocês. Quem faz o curso com vocês tem oferta de emprego dada pelo lugar de encontro? Eu sou a Micara... Bom, não sei o nome. Olha, a gente preza, quem mora em Brasília, a gente preza para participar da equipe lugar de encontro que sejam pessoas formadas pelo lugar de encontro. E a gente... abre processo seletivo todo semestre, tá? Agora, todo mundo, eu posso garantir pra vocês, nós teremos aqui lives com os nossos alunos, todo mundo que faz a formação com o lugar de encontro, amplia de tal maneira a sua atuação que rapidamente começa a atuar, que o campo, que a busca de pessoas para ele acompanhar aumentam em 300%, 500%, assim, porque a gente ensina a pessoa como procurar, como aumentar a sua agenda, como divulgar o seu trabalho, a gente ensina como fazer MEI, a gente ensina como emitir nota fiscal. Então, nós pensamos em dar um suporte para que ele seja completo, para que vocês tenham segurança mesmo para ofertar esse serviço. E claro, se você quiser se colocar à disposição da aplicação ABA, tudo bem, mas você vai ter clareza de que o seu trabalho pode se ampliar enquanto acompanhante terapêutico. Que enquanto você estiver exclusivamente aplicando a ciência ABA, ou Denver, ou qualquer outra metodologia, você terá... você vai aplicar, você vai ser um aplicador, mas você pode se ampliar, gente. Você pode ofertar esse trabalho de modo autônomo, você pode dizer para famílias, divulgar o seu trabalho, que você é um acompanhante terapêutico, precificar de uma maneira correta, justa. Toda oferta de serviço tem que estar contabilizado sua supervisão, sua participação em equipe, os livros que você vai comprar, todos os cursos que você adquire. Então não tem como ser R$10, concorda? A sua hora? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, a gente ensina você a entrar no mercado de trabalho, a ter uma carta de acompanhantes, de acompanhados, tá, pessoal? As pessoas que eu conheço, inclusive eu, que trabalhamos 10 horas semanais, ganhamos por volta de R$1.000 por cada criança sendo aplicadores de aba. Tecla, não entendi muito bem o nome, mas isso é por semana? Se for por semana, eu acho que tá legal, né? Agora, se for por mês, bom, aí é o que as pessoas têm praticado, mas eu conheço pessoas que fazem se colocam enquanto ATs mesmo, trabalham de um modo muito mais ampliado com essa equipe e cobram um valor que quer cobrar. Cobra o valor de R$150 a hora, de R$100 a hora, depender de cada caso e depender de quantas horas vai fazer, tá? E às vezes tem o aplicador e traz um aplicador, né, e se coloca enquanto acompanhante terapêutico para fazer esse trabalho essa clínica a céu aberto, menos horas por semana, 2 horas por semana, 3 horas, 4 horas, isso também é possível, tá? Live vai ficar salva, isso em clínica, por fora o valor é pago em hora, eu ganho 35 na hora, inclusive as supervisões, seria isso?
Bom, acho que a partir disso você pode considerar que é um valor que está em ascensão. Acho que a gente pode pensar assim, que eu pensaria que para tantas horas, realmente um valor de 50 reais a hora tem sido o que a gente pratica por aqui, tá? E eu faria a supervisão clínica fora desse ambiente, fora dessa supervisão relacionada à aba. Eu faria uma supervisão clínica fora desse contexto, buscaria um supervisor. Aqui no lugar de encontro, os nossos acompanhantes, eles fazem reunião de equipe, nós fazemos reunião de equipe toda segunda-feira e todos os ATs fazem supervisão com supervisor institucional, né? Isso faz com que eles deem um pulo de raciocínio clínico, de pensar cada caso, de troca. Então é bem bacana. Nós somos de Brasília, nós estamos aqui no Distrito Federal, mas a nossa formação é para o Brasil, para o mundo. Nós temos alunos de Portugal, da Argentina, tem sido bem legal. A aba tem que estar incluso no curso de AT. É de fundamental importância o conhecimento da análise do comportamento. Eu acho que sim, viu, Anne? Acho que é legal. Um curso que nós fazemos essa discussão sobre as questões relacionadas às crianças atípicas. Nós fazemos nós temos aulas sobre a ciência, mas nós também apresentamos outras possibilidades, né? Outros raciocínios teóricos, para que a pessoa de fato entenda o que se pode fazer. E caso ela queira fazer aplicação, se aprofundar na aplicação aba, tem que fazer uma formação de fato em aba, tá? Exatamente, nosso investimento é muito grande para atender da melhor forma. Muito grande, gente. Nossa, é 1.000 por mês sim, de cada criança. Eu diria que, bom, aqui, essa realidade a gente não vivencia aqui no lugar de encontro, porque a gente construiu um outro tipo de raciocínio em relação ao acompanhamento terapêutico, tá? Então os nossos ATs, eles, acho que não tem nenhum AT que recebe esse valor aqui para trabalhar tantas horas por mês. Então é uma coisa que a gente vai discutindo, assim, né? Se você pode se colocar, não tem, né, gente? Acho que é isso, pode se colocar enquanto aplicador de um método, de uma ciência, mas seria interessante que, se você aprender e entender o que de fato é o acompanhamento terapêutico, se colocar à disposição de crianças, de outras crianças, inclusive crianças com questões relacionadas ao TDAH, crianças com outros tipos de transtornos, de sofrimentos, de modos de existir, né? E cobrar um valor bem diferente disso e precisar, de repente, de você menos horas e você fazer um trabalho de atuação em rede. Isso tudo eu vou explicar melhor como funciona aqui. E aí, certamente, o seu ganho vai aumentar. Porque se você, pensa comigo, quantas crianças você consegue atender recebendo esse valor e trabalhando tantas horas? Está fadado ao insucesso, gente. A rotatividade, eu não sei, e aí, me contem a realidade de vocês. Como que é a rotatividade de aplicadores aba? Porque não se sustenta. Uma pessoa chega à exaustão. Nós temos muitas pessoas, reclamações, discussões aqui, pessoas que trazem essa realidade, que dizem, olha, eu fiquei frustrada, eu era AT e eu não quero mais nem saber disso. Eu falo, mas peraí, como que você era AT? Ah, porque eu aplicava a aba e tal. Eu falei, bom, então é um pouco diferente, tá? Pois sendo estudante, tudo bem, se você está se colocando à disposição de aprender, mas aí é um estágio, né, gente? Mas nós temos ATs que são estudantes, por exemplo, de psicologia. Nós temos aqui uma figura incrível, que é a Gil, nossa AT. Ela é estudante de psicologia, mas ela na equipe ela está enquanto acompanhante terapêutica, não é enquanto estagiária. Então ela recebe o que tem que receber, o valor da sua hora estabelecida pelo lugar de encontro. Então ela não recebe menos de 3.000 reais por mês, né? Sendo estudante de psicologia, conciliando o seu curso, enfim, buscando mais formações, já fez a nossa formação aqui no lugar de encontro também. Então tem que pensar um pouco nessas saídas, assim, para que vocês não fiquem
achando que o acompanhamento terapêutico é isso, especificamente isso, e que não tem saída. Tem outras saídas também. Então, de repente, fazer essa rotatividade dos aplicadores, mas se colocar enquanto acompanhante terapêutico para se manter um pouco mais nesse circuito familiar, nesse cuidado dessa criança. Tô pensando aqui junto com vocês, tá? Qual o valor mínimo para ter já formado em psicologia? Olha, eu posso falar da realidade de algumas equipes no Brasil. Nós temos a equipe em São Paulo, o Instituto da Casa, nós temos a equipe AT, que trabalha com a perspectiva da análise do comportamento, nós temos a equipe Trilhas em Minas Gerais. Então tem algumas equipes e a equipe Lugar de Encontro, que eu entendo que a média de uma pessoa já formada é de R$ 2.500 a R$ 5.000, tá? Uma média, mas isso aqui no Lugar de Encontro as pessoas chegam a receber mais que isso. E não é difícil, tá? Porque a gente recebe diariamente pessoas buscando AT. Aqui a indicação vem muito de psiquiatras. Depois eu vou contar um pouco mais disso para vocês. Eu não tenho faculdade de psicologia ou pedagogia, mas tenho curso de AT e ABA. Porém, tenho muito receio de estipular um valor. Me ajuda. Eu ter segurança, fazer supervisão clínica, participar de uma equipe, juntar outros ATs e fazer estudo, fazer grupo de estudo. Isso é fazendo, gente. Não tem como você adquirir essa segurança ficando com medo. A gente tem medo, mas a gente vai assim mesmo, né? Esse é o nosso lema aqui. Então, se colocar à disposição de dizer de saber quais são as garantias que o AT pode trazer, sem descansar a certeza, né? Porque nós não temos certeza de muita coisa, mas nós temos algumas garantias de que a gente vai trabalhar com afeto, de que a gente vai trabalhar com cuidado, de que isso já por si só é revolucionário, que é um trabalho de construção de projeto de vida, que vai ajudar a pensar em estratégias que nunca foram pensadas. Isso tudo eu acho que entrando no discurso, você sendo mais segura, você cobra o valor que você acha que tem que cobrar e a pessoa vai pagar. Nós não temos muita dificuldade aqui no Lugar de Encontro em relação à negociação, à dimensão do valor, né? Atendo criança com TEA nível 3 na escola 20 horas semanais. Aí é isso, assim, é um processo de discussão, né, gente? De discussão, de entender que o seu lugar enquanto AT pode ser mais ampliado, você pode ter mais autonomia, pode discutir mais com essa equipe, ser menos uma pessoa demandada. Acredito que cada caso seja único de acordo com a demanda da família, mas temos que nos valorizar sempre, é verdade, é por aí. Minha criança que atendo tem TOD, TDAH, além de TEA. Isso é possível, né? Comorbidades, enfim. A gente, inclusive, fala sobre isso na nossa formação. Os ATs que são da área da aplicação ABA, em específico, quais formações eles têm? Quais horas trabalham na semana? Olha, eu vejo que as pessoas têm a formação específica em aplicação ABA e trabalham muito sob a perspectiva da análise do comportamento, né? Eu não sei o quanto essas pessoas estão se formando de fato em análise do comportamento, mas tem esse pensamento em relação a essa abordagem teórica da psicologia, tá? E eles trabalham, aí o pessoal tem contado, né? Essa média de 30 horas por semana com uma criança. Acho que é mais ou menos por aí. No Lugar de Encontro a gente trabalha muito mais com a oferta do serviço do acompanhamento terapêutico. Quando a gente percebe a necessidade da aplicação de ABA, ou quando tem essa demanda de um psicólogo que atenda e que trabalha com a aplicação ABA, com uma instituição, a gente orienta fazer a entrada do aplicador e a manutenção do acompanhante terapêutico. Então nós temos, inclusive, casos em que há cuidador, aplicador ABA, AT, psicólogo, psiquiatra, neuro, médico, enfim. Então, vamos ampliar, gente. Existem inúmeras possibilidades de acordo com cada caso, né? 1.200 por criança,
ou seja, atendo 3 crianças de segunda a sexta, 1h30, mensal ganho 3.600, mas confesso que canso bastante, fico perdida às vezes nos atendimentos. Sem supervisão clínica, sem um trabalho de troca com outros ATs, fica muito difícil, viu? Acho que a gente, enfim, você trabalha 30 horas por semana, talvez isso aí já tá dentro, né, de uma razoabilidade muito melhor do que as pessoas que estão aí dizendo que recebem R$850 por semana. Mas eu pensaria numa formação mais completa, mais robusta, para você ampliar o seu trabalho, ofertar de modo autônomo, talvez desinstitucionalizar um pouco o seu trabalho, tá? Sou pedagoga e graduada em psicopedagogia, termino em breve, quero muito clinicar, estou iniciando a aba também. Quando você sugere começar a cobrar? Acho que você tem que ter uma formação em AT e formação em aba, entrar em supervisão, fazer essa troca, entrar numa equipe, como a do lugar de encontro, ou montar a sua própria equipe, por que não? Por que você aí, que está me escutando, não monta a sua equipe de acompanhamento terapêutico, não faz uma troca de acompanhantes terapêuticos aí e começam a falar sobre isso e ofertar esse serviço? Isso a gente ensina aqui também. Acho que um valor inicial para começar a cobrar, desde que você tenha responsabilidade sobre o seu trabalho, se coloca à disposição de aprender sempre, seria R$50 a hora. É o que eu tenho defendido, tá? Alguns vão me bater, mas a gente tá aqui para isso. A pergunta anterior foi em específico das pessoas que trabalham com você. Agora eu já perdi qual foi a pergunta, deixa eu voltar. Os seus ATs que são da área de aplicar a aba em específico, quais formações ele tem, quantas horas trabalham na semana. Enfim, a gente não gosta, a gente faz um trabalho de aplicação em conjunto, tá? A gente não gosta de trabalhar individualmente, trabalha pelo menos em 2 ATs, a gente não... E aí a gente faz essa escala de ATs na escola, na família, na casa, sai para passear. Então tem uma ampliação desse trabalho do acompanhamento terapêutico e a aplicação da ciência, né? Então, como eu disse, a gente não cobra menos que esse valor de R$50 a hora. A pergunta: psicopedagoga com pós em aba. Vou para Resende, Rio de Janeiro em dezembro, estou com frio na barriga por conta do que me espera lá em relação à área. O Rio de Janeiro tem muita construção em relação ao acompanhamento terapêutico, acho que a gente já está ampliando isso. Você não vai ter problema não, faz uma formação em AT, participa da nossa jornada, entendam aqui o nosso trabalho, gente, e avaliem se vocês querem ampliar a clínica de vocês, querem aprender mais, para que vocês possam continuar aplicando a ciência que vocês querem, que vocês acreditam, para que vocês continuem trabalhando sob a perspectiva da análise do comportamento, né? Eu acho que essa pergunta também estava na pergunta anterior, né? Então, quem faz a aplicação de aba está sobre esse viés da análise do comportamento, tá? Porque faz sentido, né, gente? Mas nós temos aqui também ATs que trabalham sobre a perspectiva clínica, um pensamento clínico da psicanálise. Eu, por exemplo, sou uma AT que penso o acompanhamento terapêutico sob a abordagem da fenomenologia existencial, fenomenológica. Então, meu raciocínio clínico é sobre outra perspectiva, né? Mas a gente não fica ali fazendo intervenções verbais. O trabalho do AT não é esse. Ficar ali como se estivesse entre 4 paredes. O nosso trabalho é de vínculo, é de construção conjunta. Então, tem que entender muito mais, para além desse trabalho do que vai fazer, do que você vai pontuar, do sustentar, do transformar vidas, e isso é mais difícil, gente. E muito mais difícil também que só fazer passeios com essa pessoa.
Dizem por aí, né? O buraco é mais embaixo. Nossa, muito bom como vocês fazem essa parte do acompanhamento terapêutico com a aplicação ABA. Fica bem mais leve pra gente. Legal. É isso. Quanto tempo tem a formação em AT? Eu penso que a formação depende, mas acho que em 4 meses vocês conseguem terminar com a gente, mais 1 ano você rever, você vai manter, mesmo as aulas presenciais, você mantém a sua possibilidade de ficar revendo o curso inteiro. Deixa eu ver, como a gente procura supervisão? Nós temos supervisão aqui no lugar de encontro. Quem tiver interesse, manda um direct pra gente que a gente coloca vocês em contato com os nossos supervisores e vocês podem fazer a supervisão clínica e atuar aí no estado de vocês. Como é o acompanhamento terapêutico sob essa perspectiva que não é ABA? Essa é a pergunta que eu gosto, porque o acompanhamento ABA é uma possibilidade, gente, de cuidado para a criança com um transtorno do espectro autista, para as crianças atípicas. Ou vocês acham que essa é a única e exclusiva ciência ou metodologia que trabalha com o cuidado com pessoas com esse transtorno do neurodesenvolvimento? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem, inclusive, outras metodologias, né? Denver, tem outras que eu não tô lembrando o nome agora, mas no lugar de encontro, por exemplo, existem acompanhantes terapêuticos formados em acompanhamento terapêutico que trabalham sobre a metodologia winnicottiana e que oferece um serviço de acompanhamento terapêutico de 15 horas semanais na casa, na escola, na vida dessa criança com TEA e que vai muito bem, obrigada. Eu não estou defendendo nenhum tipo de abordagem específica como salvadora da pátria, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que entender que existem outras possibilidades. A ABA tem muito sentido, dá muito certo, tem, mas não vamos entrar aqui com esses especialismos dizendo que uma coisa é o que vai salvar a vida da outra. A gente vai defender o que a gente aplica, o que a gente faz, óbvio, vai falar bem, que maravilha, acho que é isso. Mas a gente tem que entender que existem outras formas de cuidado, tá? E o AT, quando ele se forma de um jeito mais robusto, ele entende isso e vai ofertar um cuidado muito melhor. É transformador, gente. Você fica muito mais seguro, né? Porque, sinceramente, AT não é esse que vai ficar recebendo alguém dizendo o que você vai fazer ou não, e te cobrando, e te colocando sob pressão. Enfim, você tem que fazer parte dessa equipe, de fato, como um protagonista, né? Preciso ter um curso ABA para ser um AT? De jeito nenhum. Você pode ser um AT, agora se você quiser ofertar, ser um aplicador ABA também, você vai fazer um curso de ABA, tá? Você pode fazer um AT e ofertar o acompanhamento terapêutico, se você tiver segurança, você trabalha o raciocínio clínico, você gostar de trabalhar no seu caso com criança e adolescente, você vai ofertar o seu serviço de um jeito muito melhor, vai cobrar mais, é claro. Preciso ter um curso, tá, já foi. Como é um acompanhamento terapêutico, já foi. E como é feita essa supervisão? Você pode nos dar maiores informações? Imagino eu que seja uma troca. É lindo, é uma troca. Tem outros acompanhantes terapêuticos que levam os seus casos, né, os seus acompanhantes, e o supervisor tá ali para fazer uma troca, pensar como alguém que está de fora, de um modo clínico, pensar em outras estratégias. Os outros ATs também trocam com vocês, falam sobre o seu caso, dão sugestões, e vocês vão se apoiando, né, semana a semana. Aqui no lugar de encontro, a supervisão é semanal, necessariamente, faça chuva, faça sol. Não existe AT sem supervisão. Você é muito esclarecedora. Eu fico feliz. Gente, me empolguei, eu tenho que sair agora. Eu ia entrar aqui 10 minutinhos, mas eu quero pedir pra vocês a companhia. Acho que é isso, assim, eu tô aqui à disposição pra entregar tudo que eu souber sobre acompanhamento terapêutico. Vou fazer uma indicação de 2 livros ali nos nossos stories daqui a pouco, responder as caixinhas de hoje pra amanhã.
Já vieram muitas perguntas também aqui nesse sentido. E pela manhã minha sócia, a Mila, vai fazer também live todos os dias, até a jornada. E eu também vou estar aqui todos os dias à noite com vocês para falar mais sobre isso. Então, olha, ampliem, tá? É só isso que eu digo para vocês. Não se restringam. Não pensem, eu acho assim, ó, gente, não tem como a gente entrar numa perspectiva dos especialismos, porque aí a gente acha que é salvador da pátria e se angustia. Hoje eu recebi uma pergunta que me chamou muita atenção, assim, que uma parte da pergunta era assim: eu tô muito angustiada porque eu tenho que fazer essa criança ir pra escola, ele não pode perder o ano, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Isso é um trabalho que a gente também faz, assim, que a gente entende que na formação, na supervisão, na troca, a gente faz de autocuidado. Tem que ter um autocuidado, inclusive de análise pessoal, de terapia, psicoterapia pessoal. Como que você custeia isso se você não tem dinheiro, se você não supre as suas necessidades básicas, gente? Enfim, não tem condição de ofertar um trabalho tão intenso, tão incrível, tão transformador, se a gente não pensa em todas essas searas, concordam? Gostei muito, já estou empolgada, obrigada por todas as informações, preciso muito ampliar meu conhecimento. Eu que agradeço, eu fico emocionada, assim, quando eu consigo trocar com vocês e sei que tudo que eu tô dizendo aqui é para pensar. Eu não tô aqui para dizer o que vocês devem fazer, isso, aquilo, mas é para trazer um pensamento crítico sobre o nosso fazer. Isso é importante para que a gente construa. Nós somos responsáveis por construir o acompanhamento terapêutico no Brasil, para transformar o acompanhamento terapêutico em política pública. Inclusive, olhem o nosso Rios que saiu hoje. E aí vocês são responsáveis. Isso vai depender muito de como que vocês vão contar essa história, vão continuar a história do acompanhamento terapêutico. E vocês precisam conhecer a história do acompanhamento terapêutico. Eu vou falar mais aqui sobre a história para vocês, tá bom? Então, não surgiu o acompanhamento terapêutico com a aplicação ABA. O acompanhamento terapêutico tem uma história de 40 anos aqui no Brasil. Então, um beijo. Tchau para vocês. Conto tudo. Beijos. Tchau.